Ó, os animais são seres que também sentem fome, frio, sede, sofrem a todo instante com a rejeição humana. Se já é difícil para um animal sem raça definida ser adotado, você imagina um animal com deficiência física. Já pensou nisso? Mas esse preconceito também pode ter fim. O médico veterinário, nosso colaborador aqui do programa, que é diretor clínico do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, é o Mário Marcondes, ele fala mais sobre o tema. Mário, boa noite. Como é que você está, meu irmão? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Olha, e se eu não chorar, não vai valer a pauta. Oh, meu Deus do céu, olha que coisa mais bonitinha. Temos vários. Vários, né? Mário, a pauta de hoje, eu vou dizer, é mais do que especial. Exatamente. Porque nós vamos falar sobre animais com deficiência. Quais são os tipos de deficiência que um animal pode ter? Então a gente tem desde cegueira, animal que não enxerga, até os amputados, problemas neurológicos, que vão ter sequelas neurológicas, e temos os com problemas de coluna, que podem ter paralisias, né? Que são esses que estão aqui hoje com a gente. Esse gatinho aqui, por exemplo. Exatamente, então eles têm, os três hoje aqui têm problemas de coluna, cada um com uma particularidade, que acabam tendo necessidades especiais de locomoção, Tá. que é uma paralisia, um tipo de paralisia, né? Certo. Então, o Paçoca, que é esse branquinho aqui, que ele sofreu um acidente automobilístico, então ficou paralisado dos membros posteriores. Então ele tem incontinência urinária e não anda. E não anda, ele tem que fazer uso dessa cadeirinha, né, que é uma adaptação. O Troy também teve uma queda da escada em casa, que é um acidente, né? E aquele outro gatinho, ele foi encontrado na rua, que é o Banguelo, o nome dele, né? Já com essa paralisia, né? Então é importante ver que eles, na verdade, eles não têm tanto problema com a questão da vaidade. Eles se adaptam muito bem a esses apetrechos todos que a gente fala, que são as órteses, as próteses, e hoje tem muito desenvolvimento nesse sentido, né? Para trazer uma vida próxima do normal, né? Vamos dizer que as necessidades especiais que eles têm podem ser iguais às necessidades especiais que nós humanos poderiam ter? Muito parecido, né? Até eu estava falando com a Aline, a dona do Troy, aí nos bastidores, né? Ela estava exemplificando como as dificuldades que ela tem são muito próximas de um cadeirante normal. A questão de acessibilidade na cidade e tudo mais. Mas que ela não vê isso uma dificuldade, porque ela acha mais dificuldade lidar com um animal agressivo, por exemplo, do que um animal com uma necessidade especial. Que na verdade é só um cuidado especial. Por isso que é esse nome, um cuidado especial. Os animais, eles sempre vão precisar de cuidados, né? Então, todos os animais são como crianças, eles vão precisar de cuidado a vida inteira. Só que esses precisam de cuidados especiais. E a gente desmistifica um pouco isso quando a gente vê que eles têm uma vida muito próxima da normal, quando eles estão adaptados junto aos donos com as próteses, as órteses, né? E eles conseguem ter uma vidinha bem próxima do normal, né? Mário, eu sei que algumas raças, eu já ouvi falar nisso, que algumas raças são propensas a ter um certo tipo, né, de problema e pode desenvolver uma certa deficiência. Já ouvi falar que, por exemplo, o Dachshund, que chamam de Basset aqui no Brasil, embora não tenha nada de Basset, que é o linguicinha, ele tem problema de coluna, o outro. Enfim, isso é verdade ou é conversa? Isso é verdade, porque você tem o Dachshund e o Basset Hound, que são raças que têm essa coluna mais longa e as patinhas curtas. Então eles têm uma maior propensão a ter problema de paralisia, das hérnias de disco, por questão mesmo da sobrecarga dessa coluna. Então esses animais não podem subir e descer a escada, não pode o dono que tem ter piso muito liso e subir e descer sofá toda hora, porque eles são animais propensos. O peso tem que ser mantido sempre adequado para evitar uma sobrecarga ainda maior, né? Então existem essas raças que têm uma predisposição maior, tem as raças com problema de visão também, como o Poodle, o Pug, que pode acontecer catarata, ter outros problemas que podem causar cegueira também, como degenerações da córnea. Então é importante... Eu tive uma Yorkzinha que ficou cega. Então, e aí também requer cuidados especiais. Fui fazer a cirurgia para fazer a cirurgia de catarata, aí cegou de vez. Aí ele ficou de vez. Mas hoje em dia existem equipamentos mais sofisticados, né, que conseguem fazer cirurgias que eles voltam a enxergar. E no caso de animais que evoluem para uma degeneração, por exemplo, doenças degenerativas,
que não enxergam, hoje existem também adaptações. Existem colares que a gente chama que é uma auréola, que o animal anda como se fosse uma coleira com uma auréola em volta da cabeça. É como se fosse a bengalinha do cego. Eles vão se adaptando e vão conseguindo ter uma noção espacial, né? É só não mexer nos móveis, deixar tentar deixar os móveis sempre nos locais que sempre ficam, para evitar ficar trocando, a comida também, a caminha, para o animal poder se adaptar mesmo espacialmente, né? Eu fiquei muito aborrecido com essa história, porque disse, não, perfeito, vai enxergar de novo e tal. Cegou de vez. Então, mas é que depende da fase da catarata, né? Então é importante acompanhar. Hoje em dia, como os animais eles vão mais ao veterinário, acaba conseguindo ver a fase e o que é feito e recomendado é operar um olho primeiro, o outro olho foi depois. Feito o primeiro olho, porque aí cegou, aí operou o segundo, cegou também. Então provavelmente... E era bem no comecinho. Bem no comecinho, então precisa ver, existem várias causas possíveis aí, né? Mas hoje em dia a gente tem um índice de sucesso alto com a cirurgia, né? Elas são mais modernas, têm equipamentos mais modernos, então os animais eles estão tendo uns cuidados muito próximos dos seres humanos, até com essas próteses, né? Hoje com as impressoras em 3D também, as próteses são fabricadas com uma precisão enorme. Maravilhoso, né? Isso. Então, e hoje, essa tecnologia é utilizada para os animais também. Então você consegue com a tomografia planejar um membro, uma extremidade de um membro, consegue fazer muito próximo da realidade e o animal acaba andando normalmente com isso. Agora, mudança de rotina que a gente deve ter em casa, quando tem um pet deficiente, que a gente falou de não mexer nos móveis para os pets que ficaram com deficiência visual. E as outras coisas? Então, aí é importante, primeira coisa, o piso da casa, muito importante essa adaptação. Piso liso, né, piso frio liso para esses animais que têm deficiência, não é o mais adequado. Tem que ser pisos mais ásperos para eles poderem não ficarem caindo e terem mais deficiência, né? E a questão de acessibilidade, igual tem para o ser humano, porque você vê o Troy tem essa cadeirinha que é como se fosse uma cadeira de roda. Então você pode esbarrar nos locais, tem que ter espaço para ele se movimentar. E ele é um animal saudável, alegre, ele se movimenta, ele brinca, ele tem uma vida normal, né? A gente tem que desmistificar um pouco que é igual ao ser humano, eles conseguem se adaptar, eles não têm a vaidade humana, então eles não têm o problema de andar com a cadeirinha, né? E ficam mansinhos assim, como... Ficam tranquilos e bem adaptados, Paçoca está... Paçoca está espiando o Troia, né? Dormindo. Banguela está aqui também, que não quer nem saber. Não exatamente. Então, assim, essas próteses e órteses, elas servem para realmente trazer uma vida mais próxima. Pode soltar o Troy, quero ver ele andando na cadeirinha aí. Vamos ver ele andando. Vai lá, e a dona chama. Olha lá, Troy. Vai lá, Troy, vai. Procurar ela. Vai lá, Troy, com a mamãe. Tá vendo como ele... né? Ai, que bonitinho. Normalmente, bonitinho. Ele pula muro, ele tem uma vida normal. Claro. Então é importante a gente ter levar essa informação, porque hoje em dia a gente tem muita falta de informação de como existe tecnologia. Hoje existe desde fisioterapia, acupuntura, técnicas fisioterápicas, né, estimulação elétrica para a musculatura ir voltando. E essas coisas assim se adaptam, por exemplo, aqui eu estou vendo que ele tem, o Banguela, ele tem uma fraldinha. Exatamente. Essa fralda vende em pet shop, essas coisas? Não? Essas fraldas vendem em pet shop normalmente. Porque às vezes eles podem ter uma certa incontinência quando se movimentam, então eles ficam com a fralda. Tem animais que têm a micção espontânea, eles têm uma certa paralisia, com a fisioterapia, a acupuntura ajuda muito, eles voltam a urinar normalmente, movimenta a cauda. O Troy é um caso, por exemplo, que ele tinha os dois membros paralisados, ele voltou com fisioterapia com um e o outro permaneceu. Então, é muito variável. Hoje existem técnicas muito sofisticadas de fisioterapia e acupuntura também associadas que podem levar o animal a ter uma vidinha mais próxima do normal. E aí, aqueles que ficam com uma sequela que precisa urinar com a ajuda do dono, então você tem horários específicos, o dono é ensinado a fazer a massagem para o animal urinar, e eles ficam com uma fraldinha também para evitar que solte algum xixi, mas nada muito complicado de se cuidar, né? É importante o ser humano ter
ideia de que é muito próximo da gente. Os animais, eles são como crianças, eles requerem cuidado para a vida toda, mesmo sem deficiência. E os com deficiência, na verdade, o que eles precisam é de cuidados especiais, só isso. Seja, né? Olha que bonitinho. Isso nos Estados Unidos é muito comum, né? Muito comum, né? Assim porquinho, porquinho é muito comum lá. É muito comum e essas próteses também são muito comuns lá, assim como para os seres humanos. E você vê crianças, os animais são usados muito para levar para crianças que precisam por prótese, para interagir. Tem as patas, não tem as patas. Às vezes você tem doenças congênitas, né? Que não é só cão e gato, não, você vê? Não é só cão e gato. Você tem os jabutis que podem precisar fazer próteses também de casco, quando tem lesões. Você tem as órteses, são na verdade dispositivos para auxiliar eles a se movimentarem, né? Que bonitinho. E as próteses são o que substitui o membro, né? Então você tem, aí são órteses, né? A cadeirinha é uma órtese móvel, porque ela é um dispositivo que auxilia eles a se locomoverem, né? E a prótese já não. Você tem um animal com uma pata faltando, você vai ter uma prótese para completar aquilo, né? Então essa que é a diferença. Então você tem uma infinidade de animais, né? Que podem fazer. Você vê. O pôneizinho. Esse já tem a cadeirinha e tem duas próteses na pata da frente, tá vendo? É prótese isso? É a prótese que é feita do tamanho da patinha do animal para poder caminhar. Né? E eles têm esse com próteses, né? Porque aí você substitui a patinha, né? Você completa, né? O gatinho, semelhante com os que a gente trouxe aqui, quando eles estão paralisados, eles se movimentam assim, né? A cadeirinha ajuda eles a terem mais autonomia, né? Física, e você consegue estimular o animal acaba tendo uma vida muito próxima do normal, né? Você tem animais exóticos também na Tailândia, tem centenas de elefantes que sofrem com minas de explosão, então você tem um desenvolvimento de próteses com materiais, lá teve um desenvolvimento incrível pelo peso do animal para repor essas patinhas, né? E eles têm uma vida normal depois, né? Você está vendo? Não tem que ter preconceito, não, né? A adoção é adoção e só precisa de um cuidadinho especial, como o Mário falou. Obrigado, Mário. O mais importante é a gente ter consciência disso que você falou. São crianças, são crianças. E o doutor Mário Marcondes, ele é o diretor clínico do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, e é nosso parceiro, nosso consultor, quando o assunto é pet. Você gosta, eu também, né? Obrigado, Mário.